Sejam bem-vindos à PDL TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as particularidades de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Desta vez, vamos à freguesia de São Sebastião, com o guia Pedro Cordeiro. Muito bom dia, meu nome é Pedro Cordeiro, sou guia intérprete regional desde 2011 e hoje estamos aqui para apresentar a freguesia de São Sebastião. Nós estamos neste momento num jardim que outrora foi Jardim Gaspar Frutuoso, atualmente Jardim do Colégio. Passa a Jardim do Colégio quando do centenário do poeta nascido em São Miguel, mais concretamente na freguesia que hoje apresentamos, em São Sebastião, e precisamente em 1942 o jardim é denominado de Jardim do Colégio. Encontramos aqui espécies de várias latitudes do globo, nomeadamente a palmeira da Nova Zelândia, os tulipeiros da América do Norte, a magnólia grandiflora também do norte dos Estados Unidos e a ceiba especiosa da Argentina e do Brasil. A Igreja de Todos os Santos, edifício que está por trás de mim neste momento, que deu também conhecida como a Igreja do Colégio, que dá um nome à praça que estamos agora, a Praça do Colégio. A Igreja do Colégio, por ter sido o colégio dos jesuítas desde o século XVI até à data da sua expulsão por Marquês de Pombal. No mesmo edifício é possível encontrar-se o Museu de Arte Sacra, onde existe também na Igreja de Todos os Santos o seu altar principal, sendo o maior altar de madeira de todo o território nacional. Ao lado temos a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, onde, além da vasta coleção de livros e as salas de exposições, existe o serviço de obtenção das certidões, desde nascimento, de batismo, de óbito, de casamento, onde muitos dos nossos imigrantes, ao virem para cá, fazem uma recolha dos dados que necessitam saber sobre os seus antepassados. A freguesia de São Sebastião, muito alterada nas primeiras décadas do século passado, nomeadamente na praça onde nos encontramos, Praça Gonçalo Velho Cabral, e mais precisamente as arcadas mais conhecidas por Portas da Cidade. Atrás de mim temos o edifício talvez mais emblemático de Ponta Delgada, que foi erguido pela primeira vez em 1783. No entanto, na década de 50, foi movido da sua posição original, que estava alinhada com a torre cineira da Igreja de São Sebastião, e pedra sobre pedra foi alterada nos anos 50 para a posição que hoje encontramos. A praça onde nos encontramos hoje, até os anos 40, era aqui conhecido o Cais Velho. Era aqui que atracavam os barcos de mercadoria, eram aqui que saíam os nossos imigrantes com destino aos Estados Unidos e Canadá, e só na década de 40 e 50 que esta praça é bastante modificada. Portanto, nós estamos sobre o que era o cais, passando pelas arcadas, daria acesso direto ao Largo da Matriz, onde fica a Igreja de São Sebastião, era a entrada oficial e protocolar. Havia outra alternativa, que era pela Rua da Alfândega, mas essa seria sempre a entrada oficial e protocolar do Largo da Matriz. A freguesia de São Sebastião e Ponta Delgada, no geral, a nível arquitetónico, é muito representado pelo contraste de cores entre o negro da cantaria de pedra basalto
e os edifícios pintados a branco. Em 1911, o Açoriano Oriental, o jornal mais antigo em continuação do nosso país, anuncia que os arcos do Cais Velho estão a ser caiados para embelezar. No entanto, isto para muitos foi um atentado e tornou a cidade mais banal. Sendo que, de volta em 1940, os edifícios são restaurados à sua cor original, ou seja, o cal é retirado novamente e o negro da pedra basalto é novamente destaque na arquitetura de Ponta Delgada. Sendo um dos edifícios mais emblemáticos, as portas da cidade e um grande símbolo de Ponta Delgada, em 2006, a Câmara Municipal de Ponta Delgada decide oferecer uma réplica em tamanho real à sua cidade irmã, Fall River, em Massachusetts, Estados Unidos da América. Encontramos agora na praça do município, onde a meio podemos encontrar a estátua de São Miguel Arcanjo, padroeiro da ilha de São Miguel, e por trás temos ainda o edifício da Câmara Municipal de Ponta Delgada. O edifício do século XVI, onde se destacam duas partes, em que a parte principal e retangular, constituída de uma escadaria, e também o seu arco, onde antigamente seria a prisão, muito comum na época, e ainda encontramos a Torre Cineira. Torre Cineira que não é de todo o elemento que associamos a um edifício camarário, mas sim a um edifício religioso. No entanto, e à semelhança das cidades antigas da Europa, as Torres Cineiras serviam para avisar a população de algum tipo de acontecimento mais dramático, nomeadamente um incêndio, podia ser um sismo, um morterra, um ataque de pirata, e também quando os sinos da Torre Cineira tocavam, era sinal que os comerciantes que aqui se encontravam teriam que fechar as suas portas. A igreja principal de Ponta Delgada, dedicada a São Sebastião, também conhecida como a Igreja da Matriz, uma igreja quinhentista, e foi erguida onde existia a primitiva ermida de São Sebastião. Ela torna-se com esta volumetria que nós encontramos atualmente após o fim da epidemia da peste, que houve em Ponta Delgada e nos Açores em geral, em 1527 até 1531. Ela apresenta distintos estilos arquitetónicos, de salientar na fachada principal o pórtico principal com calcário vindo do continente, estilo manuelino, ou estilo gótico português tardio, ladeado por dois pórticos de estilo barroco, construídos com a pedra mais típica dos Açores, o basalto.
uma das artérias principais da freguesia de São Sebastião e cidade de Ponta Delgada, temos a Rua dos Mercadores. O seu nome deve-se às inúmeras casas comerciais que já existem desde o século passado e podemos atualmente encontrar vários sectores, desde restauração, artesanato, mini-mercados e pronto a vestir. Terminamos a visita de hoje sobre a freguesia de São Sebastião. Esperamos que tenham a possibilidade de descobrir ou redescobrir a freguesia de São Sebastião, visitando os seus jardins, os seus museus e as suas artérias. Como já é habitual nestes programas, depois de conhecermos a terra, vamos conhecer as suas gentes. Desta vez estivemos à conversa com Onter Quental, do Instituto Margarida de Chaves. O Instituto Margarida de Chaves, que tem este nome, portanto não sei precisar o tempo, começou com essa senhora Margarida de Chaves, também era conhecida como Margarida Jacome Correia, pelo lado materno. Nasceu já agora em 1804 e faleceu 80 anos depois. Era, portanto, de gente nobre, tinha muito património, era solteira, teve uma doença, não sei se física, porque, segundo reza a história e o pouco que eu tenho lido dela, tinha uma doença, mas não lhe impedia de, antes do Instituto aparecer, nos baixos da sua casa, diz mesmo Sagão, acolher de tudo. Os indigentes da sociedade, marinheiros, prostitutas, portanto, dava-lhes dormida e algum alimento. E durante o dia, alguns povos passavam pela rua também dava dinheiro. Quando faleceu, no testamento, deixou uma quantia significativa de 18 à Câmara Municipal de Ponta Delgada para que fizesse o asilo noturno no lado norte da sua casa, porque ela morava aqui na Rua de São João, próximo do Teatro Micalense, e isso era o quintal da sua casa. Portanto, mas já deixou o projeto feito e fez questão de o nome dela nunca ser mencionado. O que não foi respeitado, mas eu acho que foi por um bem, um reconhecimento. É uma pessoa que tanto fez por isso e por isso agora passa-se a chamar, já vem de trás, não é do meu tempo, mas o Instituto Margarida de Chaves, que antes era conhecido por o asilo, depois o desenho económico, Micaelense, e quando apareceram as IPSs, portanto é que se dá um nome, neste momento é o Instituto Margarida de Chaves, que é uma IPS. Neste momento nós temos 3 valências, que é o albergue noturno, temos a cozinha em si, e há 70 e tal anos atrás, uma senhora, Lima Fernandes, também deixou algum património do seu, esta casa, e também no testamento explicava o porquê. E então criou-se a lavandaria Lima Fernandes, que também está aqui integrada aqui dentro, em que dá resposta primeiro aos utentes, quer na lavandaria, lavagem de roupas deles, das camas, muitas roupas que recebemos de donativos, que também são devidamente tratadas, e tem-se dado a outras instituições, ou alguém que passa por aqui e pede roupa. Mas o objetivo principal é dar resposta aos que estão cá dentro. Na função de albergue noturno, nós temos capacidade para, nas instalações da maneira que estão, albergar possivelmente 50 a 55 pessoas, dos dois sexos. Em termos de refeições, portanto, temos um refeitório amplo, com uma cozinha equipada, portanto, cozinha tipo industrial, que refeições não havia problemas, até se houvesse necessidade de fazer 100 refeições, não é por dia, por refeição, por exemplo, um almoço, um jantar, para 100 pessoas. Dormidas, portanto, os que estão cá, os utentes, pode-se chamar residentes, 35, talvez, 35. Mas com a pandemia e com a falta de respostas, a Segurança Social tem-nos pedido para darmos refeições necessitadas, mas do exterior, que não são cá utentes,
e temos dado a volta de 30 a 35 refeições por dia, desde o pequeno almoço e jantar. Inclusive alguns que ao jantar, para não se buscarem cá 2 vezes, levam já mas é a mesma refeição, levam o jantar e o almoço do dia seguinte. A angariação de novos sócios, e não é pela cotização, que é meramente simbólica, é o valor da cotização, a pessoa pode dar mais, mas é meramente simbólica. É o preço de um café por ano, não é por ano. Mas era sangue novo para dar continuidade a essa instituição que faz agora, no dia 1 de agosto, 135 anos, que abriu portas, seguindo o espírito da fundadora, dando seguimento àquilo que ela já fazia nos baixos da sua casa. É um papel muito importante, mas o ideal era que não fosse tão importante, era sinal que as pessoas viviam bem, tinham emprego, que tinham o mínimo para suprir as suas necessidades. Portanto, não havendo isso, e a realidade é essa, portanto, o objetivo dele é dar resposta aos carenciados. Tem aparecido agora, portanto, não sei o que se decidir se está bem, se está mal, mas muitos chamamos repatriados, não sei o quê, portanto, que andam por aí o abandono, tem aparecido, nós temos acolhido tudo, de uma maneira ou de outra, ou dando resposta, passarem o tantos, então, estas refeições que são servidas e que já eram servidas pontualmente é quem pedia, mas agora há mesmo uma frequência de virem cá buscar a refeição. Agora o apelo que faço a quem eu dir isso é que precisamos de sangue novo, e isso, portanto, é um ípice, mas estão os seus estatutos e os sócios é que são soberanos nas Assembleias Gerais, e era preciso que aparecesse, portanto, gente nova para dar continuidade a isso. E uma das coisas que me quase que me vejo lágrimas aos olhos foi falar com um senhor, não sei se 30, se 40 anos, que por acaso também trabalhou numa IPS e que foi levando uma encomenda, e devido ao meu feitio começa a falar, e a senhora, e eu disse-lhe que estava, nem disse que era o presidente, disse que estava à frente, era um dos irmãos, estava à frente da cozinha económica, e ela veio as lágrimas aos olhos e disse-me que em criança vinha do Pico da Pedra com a mãe descalça à Ponta Delgada, não sei fazer o quê, mas naquele tempo só havia os médicos, e que disse que se não fosse a sopinha que comiam aqui e a fatia de pão de milho, não tinham forças, vinham a pé e iam a pé para o Pico da Pedra. Tinham forças para chegar a casa. E até fiz o desafio de passar por cá para ver que, de facto, as coisas evoluíram, que tem aqui uma ótima cozinha, e quando passasse a pandemia, que ela passasse por cá. Como o saber não ocupa lugar, vamos agora para a nossa rúbrica Sabia Que? A PDL TV Magazine irá trazer mais uma curiosidade sobre o nosso concelho, que hoje será dedicada à freguesia de São Sebastião. Sabia que, na altura da Segunda Guerra, a Torre da Matriz foi camuflada com pinturas que imitavam casas para evitar assim eventuais ataques bombardeiros? Seguimos agora para mais um momento cultural com a nossa sugestão de leitura da semana numa das livrarias da nossa cidade. 1828 até 1832. Este é o espaço que onde nos traz esta história. Bravos conta a história de Dom Miguel e Dom Pedro, dois irmãos que lutam um contra o outro. Logo aí temos a sátira e a face importante para cativar a nossa atenção, não fossem os portugueses adeptos de um bom enredo. A Rede Regional de Bibliotecas lançou um desafio a Madalena São Bento para que, para a camada juvenil, ela escrevesse a história desta época da vida da Ilha Terceira, por consequentemente do país e também do mundo. Uma história local só faz sentido quando integrada numa história mundial. O certo é que Madalena conseguiu, através da sua fantástica escrita e com recurso às ilustrações de Luís Cardoso, trazer-nos uma história muito interessante, com momentos cómicos de lutas desnecessárias, naturalmente, e de momentos em que o rei Dom João escolhe a sua filha, aliás, para ser ela a dona, de nosso Portugal, e não qualquer um dos outros filhos com quem ele estava literalmente chateado. São irmãos que lutam, que procuram o mesmo, um do lado do liberalismo,
outro do lado do absolutismo. Há uma história que cativa, que chama a atenção de professores, alunos, pais, todos aqueles que queiram saber mais sobre a nossa história, sobre a nossa cultura e, sobretudo, o que andou por detrás desta quesilha muito conhecida de São Miguel e Terceira. Afinal, porquê é que foi isso? Remonta tudo ao absolutismo e aqui é esta altura do liberalismo. É um livro que não devem perder, um livro que está a entrar nas escolas, que está a ter o destaque que a Rede Regional de Bibliotecas assim previu e assim percebeu que era necessário. É importante nós fazermos chegar aos nossos meninos, aos nossos alunos mais pequeninos e mesmo os mais velhos, a importância da nossa história, para que eles se identifiquem com ela, para que a percebam e só assim terão naturalmente curiosidade de continuar a lutar por ela, a defendê-la e a criar a sua própria opinião. Foi um tempo antigo, mas não assim tão longínquo quando se comparado com os dias de hoje. A democracia entrou, há tudo muito diferente, mas há sempre atitudes que nos marcam e que nos fazem pensar e remontar ao passado. Despedimos-nos assim de quem vive Ponta Delgada com alma e coração. O programa encerra com um momento musical da responsabilidade de Rafael Carvalho, um músico que é considerado um dos grandes dinamizadores da viola da terra a nível regional e internacional. Para além da pesquisa e ensino do instrumento em várias escolas, das quais se destaca o Conservatório Regional de Ponta Delgada, já tem 5 álbuns de viola da terra a solo, tem ainda 3 livros editados sobre o mesmo tema e produz diversos eventos de promoção deste instrumento tradicional. Por tudo isto e muito mais, não perca este momento musical. Quanto a nós, voltamos na próxima semana para mais uma breve visita à nossa cidade e ao nosso concelho. Até breve.